Bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a consciência da ignorância, né? E como nos é importante ter clara em mente as nossas ideias para que possamos orientar a nossa vida para os fins corretos. Nesse sentido, Sócrates tem muito a nos ensinar. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal, confira os links na descrição, é, inscreva-se na nossa newsletter, é totalmente gratuita, lá você pode receber conteúdos como esse e muitos outros. Então, a primeira coisa é que a atitude socrática, né, diante da situação, né, Sócrates, ele vai falar com o oráculo de Delfos, né, e outras pessoas também vão falar com o oráculo, e Sócrates ele percebe que, buscando orientação para a vida, ele faz a pergunta e é dito para ele que ele é o homem mais sábio, né? E nesse sentido, ele não se entende ser sábio porque ele diz que nada sabe. Então, o fundamento da atitude socrática é saber que nada sabe, né? Isso vai orientar toda a sua vida. E Sócrates é muito interessante porque ele vai perguntando isso a várias classes de cidadãos atenienses sobre as matérias que eles ensinavam, que eles praticavam, o que eles faziam, né? Conversa com os artesãos, com os poetas, com os políticos e vê que eles realmente sabem de muita coisa, mas no fim das contas eles julgam saber mais do que a própria ciência deles. Então, por eles saberem muito daquela ciência que eles praticam, acaba que eles criam, né, uma figura deles como uma pessoa realmente mais sábia do que era. Então eles tinham uma certa arrogância, né, de sabedoria, a tal ponto que Sócrates percebe isso e fala: olha, de fato, vocês são muito sábios, percebo isso, mas acho que vocês não sabem do que estão falando fora da ciência de vocês, né? Fora da área que vocês atuam. Então, pelo menos eu tenho consciência disso. Então, se eu sei alguma coisa, é que eu sei que eu sou uma pessoa que precisa conhecer mais, não uma pessoa ignorante. Então, no fim das contas, Sócrates ele vai perceber isso e vai ter essa consciência de que o homem é incapaz de chegar sozinho à verdade. Ele necessita de diálogo, né? Então ele necessita também de um mestre, né? No diálogo, né, uma conversa entre dois, né, um dialógico, que as verdades, aquelas que já estavam estabelecidas, elas podem ser, né, nesse momento que o homem está num estado de verdade, elas podem ser revistas e aí pode ser reformulada essa posição que o homem tem para ter mais ciência das coisas, ao ponto que a verdade que ele busca parece ser melhor do que a verdade que ele já possui, né? Aquele estado de verdade inicial. E Sócrates vai perceber isso muito bem, vai buscar essa sabedoria máxima e ajuda também os outros a buscá-la, né? E ele percebe que isso só é possível no âmbito do diálogo, né? Do ensino. Então, o ensinamento de Sócrates, no fim das contas, que esse é o papel fundamental do mestre, é fazer com que o discípulo faça as perguntas certas. Então, muitas vezes ele está ali com os sofistas, por exemplo, né? Fazendo perguntas e pergunta o que é o belo, aí um sofista vai dizer, olha, o belo é isso, aí tá, mas só isso é belo? Não, ele vai dizer que é aquilo também, e acolá, então várias coisas são belas, no fim das contas, tá, o que é o belo, né? Então, acaba que não definiu nada. O que se procura justamente é algo que defina o que a coisa é algo que é essencial da própria coisa. E Sócrates vai apontar para essa verdade metafísica de tal modo que ele vai buscar princípios racionais para a orientação da própria vida. Ele não fica satisfeito com aquilo que a própria vida prática oferece. Então, há aqui duas coisas, né? A vida teorética e a vida prática, né? Então, a bios theoreticos vai ser justamente o meio pelo qual o homem tem clareza das coisas para orientar a sua vida prática. E nesse sentido, é muito mais importante ser um homem teorético, né? E isso vai se dar, sobretudo, com a reflexão, né? A reflexão é algo essencial, porque é aquele que vai permitir com que o homem faça considerações sobre a própria coisa e a relação dessas coisas que ele pensa com as outras no mundo, né? Então, a reflexão
é uma atividade eminentemente interior que vai fazer com que o homem considere essas coisas que ele tem em mente, não só em si mesmo, mas em relação com os outros, né, com as outras coisas. Então, esse período que Sócrates vive é justamente o período clássico grego, né? Aqui fazendo um recorte em Atenas, no caso, ali no século VI a.C. até o século IV, né? Então, nós temos aí muita atividade acontecendo ali. Nós temos Platão, Sócrates, o próprio Sócrates, no caso, Aristóteles, sofistas, os legisladores atuando nesse período todo aí, que vai influenciar bastante. Temos ali Solon, né, um grande legislador, um homem justo, né, e de tal modo que a vida democrática ela está em pleno desenvolvimento. Nesse sentido, os sofistas têm um papel muito importante porque eles vão preparar as pessoas para a juventude, para a vida política, né, por meio da retórica. Né? Então, os sofistas eles utilizavam muito dessa retórica, em certo sentido, como uma antilogia, né? Ou seja, a falta de comprometimento com a verdade. Né? Eles não buscavam conhecer as coisas. Nós sabemos que Aristóteles e Platão vão chamar eles de comerciantes do saber, né? Atacadistas do varejo. Então, porque justamente eles eram hábeis nas palavras, mas no fim das contas não tinham comprometimento na busca da verdade. Ainda assim, vão ajudar muito com o desenvolvimento democrático, de tal modo que era necessário justamente um conhecimento mais eficaz sobre a retórica. Né? E nesse sentido, a persuasão aqui entra muito em cena, de tal modo que os políticos vão agir desse modo. Então, são muitos os políticos ali na Ágora, a praça central destinada às trocas comerciais, às reuniões dos cidadãos para tratar de questões públicas, acontece muito esses debates, de tal modo que é visto que há que se cria uma massa crítica, né? Se cria um debate caloroso das questões políticas e isso vai ajudar a desenvolver, em certo sentido, a democracia. É um dos fatores também. Então, nós temos aí nesse contexto um dos acusadores de Sócrates, que é Lícon. Né? Lícon, um orador, um político, um advogado, símbolo das mediocracias. Né? Então, das mediocracias organizadas. De tal modo que ele desapareceu da história, como também os outros. Né? E graças à glória de sua vítima, né? A glória de Sócrates, é que esses homens são lembrados até o dia de hoje. Inclusive o próprio Lícon, que desesperou-se no final da vida, né? Após a morte de Sócrates. Sócrates diz que vai acontecer coisas que as pessoas vão vão ter um certo receio, né? Depois do que fizeram com ele. E aí acontecem várias coisas. Uma delas é o próprio Lícon, ele comete suicídio, né? Após a morte de Sócrates, por desespero. Né? E aí, posteriormente, os legisladores, né? Os cidadãos também percebem isso e fazem com que os juízes, no caso também, eles fazem uma estátua de Sócrates como que homenageando, né? ou relembrando, rememorando a figura que ele foi importante nesse sentido, que buscava orientar a vida por meio de um princípio teorético, né? Um princípio racional, de tal modo que isso fosse uma norma. Né? O homem utilizando da sua capacidade máxima intelectual, né? para que pudesse viver. Então, nesse período também ali vai existir muita demagogia, né? Hoje, especialmente, que é uma característica dos políticos que manipula e engana, considera o povo, de certa medida, incapaz de desenvolver, de ter conhecimentos políticos. São como que os iluminados. De tal modo que aqui nos é importante entender que os políticos eles tinham essa noção nessa época e hoje também, especialmente hoje, eles tinham essa noção de que eles podem ser hábeis no conhecimento como um instrumento político. E aqui é importante saber justamente a relação das ideias com as ações, porque, como diz Sêneca, né, não há vento favorável para aquele que não sabe para onde ir. Então, se nós não soubermos o que nós estamos buscando, o nosso objetivo, as ideias elas vão nos influenciar de modo que vamos ser como que um navio sem rumo e ser levados pelas correntes.
Então, o que Sócrates aqui percebe é justamente isso, né? O fundamento da sua atitude, né? Saber que nada sabe, saber de sua ignorância, o faz buscar um conhecimento de tal modo que ele não seja arrastado pela situação de modo inconsciente, impensado. Então, a firmeza sadia nas ações, ela é dada pela clareza que nós temos das ideias que chegam até nós. Em certo sentido, Sócrates vai mostrar isso muito bem e nos ensina muito sobre o dia de hoje. Então, devemos fazer justamente uma escolha, né? Viver como pensamos ou pensar como vivemos, né? A melhor escolha é justamente mais teoria e menos prática, né? O resultado disso é que teremos uma visão mais objetiva, né? Mais certa do nosso fim, né? Então, tudo isso porque nós somos dotados de racionalidade, né? Isso é muito importante. O homem é um ser racional, de tal modo que devemos viver de modo a ter uma reflexão crítica e consciente do nosso estado e das coisas que estão ao nosso redor, né? Temos ciência para isso, e não viver de um modo impensado. Então, Sócrates, nesse sentido, ele soube como ninguém fazer isso e tem muito a nos ensinar. E é por isso que recomendo muitíssimo a leitura da Apologia, né, de Sócrates. É belíssimo, né? Realmente é algo esplendoroso. Então, o seu mérito foi ter um método, né? Um método diante da situação atual, né? Ele mostrou a maneira de caminhar na busca da verdade numa época em que ter a clareza das ideias era algo impensado, né? As pessoas não tinham isso em mente, viviam de modo obscuro. Então, Sócrates interroga-se a si mesmo, né, na busca de uma clareza, de uma retidão nas ideias e em suas ações. E não só em si mesmo, mas também nos outros. Ele começa a julgar os outros porque ele tem consciência disso, de que ele deve comunicar algo de bom aos outros por meio do diálogo. Então, ele vai fazer com que os outros também possam pensar, refletir sobre essas coisas que ele próprio já considerou, né? E busca também compartilhar isso com os outros, de tal modo que, e isso é muito interessante, porque ele não quer impor nada, mas ele quer fazer com que o outro tenha consciência e tenha posse daquela verdade que ele também teve, né? Porque justamente a aquisição da verdade nada mais é do que uma posse, né? A verdade é uma aquisição pessoal, a pessoa mesmo que toma para si e a compreende e a entende. O máximo que o outro pode fazer é justamente um diálogo, uma conversa, explicar a situação, demonstrar as coisas, apresentar um contexto, perspectivas diferentes, de tal modo que é a própria pessoa que deve tomar para si, ter posse daquele conhecimento, daquela verdade. Sem isso, a reflexão, as considerações, a meditação, ela não vai ser possível, né? É necessário que a pessoa mesma, ela internalize isso e considere essas questões. Perfeito, então este é o vídeo de hoje. Peço que você aqui se inscreva neste canal para não perder os próximos vídeos. Novamente, confira os links na descrição. Faça sugestões aí de vídeos futuros que eu possa fazer, serei muito grato por isso. Nos siga no Instagram, newsletter, novamente totalmente gratuita, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Lembro que terça-feira sai mais uma newsletter. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.